A oncogenética, na verdade, como diz a palavra, é a genética do câncer. Só que aqui a gente está falando da genética do indivíduo, não das características do tumor, mas sim das características genéticas daquele indivíduo e o quanto essas características podem influenciar no surgimento do câncer. O objetivo é que a gente consiga fazer uma medicina personalizada e baseada na genética do indivíduo. Se eu conheço qual alteração que eu tenho, para que tipo de tumor eu estou em risco, o meu médico vai conseguir traçar um acompanhamento para mim baseada nesse meu risco genético. E isso vai diferir de indivíduo para indivíduo, mesmo dentro de uma mesma família. Por quê? Porque cada indivíduo vai ter uma chance de herdar ou de não herdar a alteração. Então, se eu tenho a alteração genética e eu tenho 5 filhos, cada um dos 5 tem 50% de chance de herdar e 50% de chance de não ter aquela alteração genética. Então, dentro de uma mesma família, esse risco vai variar. Basicamente, os tumores, eles acontecem, né? A proliferação, o crescimento das células de um tumor, ele acontece porque as células do nosso corpo tiveram algumas alterações no DNA. Essas são as alterações genéticas. O câncer hereditário acontece quando uma pessoa ela já nasce com determinado tipo de alteração genética que vai fazer com que ela tenha uma predisposição maior a desenvolver o tumor. Né? E a gente vira e fala, tem câncer, né? O câncer é genético, então? O câncer é genético na medida que a gente tem alterações que provocam o câncer. Mas o câncer é hereditário só em uma parte bem pequena dos casos. Né? Cerca de 5 a 10% das pessoas que têm câncer, elas têm essa predisposição, então, hereditária, que seria, então, a questão, né, de transmissão de pai para filho, para neto, que a gente vê em algumas famílias. O que são os outros 70%, 80%, 90%? São os cânceres esporádicos, onde o que causa o câncer é alguma alteração no meio ambiente, a exposição a algum fator de risco do meio ambiente. No caso do câncer hereditário, a gente tem alguma alteração lá dentro, no DNA, que está dentro da célula, e essa alteração por si só é suficiente para provocar alterações na célula que vão se acumulando e vão levando ao desenvolvimento do câncer. No caso do câncer hereditário, essa alteração genética está presente em todas as células do corpo, não só, por exemplo, na mama ou no intestino. E elas são transmitidas de geração em geração. Na verdade, quando a mãe transmite seu material genético para os filhos, cada criança vai ter uma chance de 50% de herdar ou não aquela alteração no material genético. Embora o câncer hereditário represente uma fatia menor na totalidade dos casos, as pessoas que herdam ou que têm, na verdade, uma alteração associada a esse tipo de câncer, elas têm um risco muito grande de desenvolver câncer ao longo da vida. Se a gente pensar no câncer de mama hereditário, por exemplo, em que a gente já conhece alguns dos genes que causam esse tipo de câncer, o risco ao longo da vida é de cerca de 80%. Ou seja, enquanto que na população em geral uma mulher tem um risco de mais ou menos 10%, aqui a gente está falando de um risco de 80%. Em algumas síndromes de câncer coloretal, esse risco é ainda maior e pode chegar a 99% ao longo da vida. Então, a identificação e o acompanhamento dessas famílias é fundamental. Por quê? Porque uma vez identificadas, existem condutas específicas, formas específicas de acompanhar essas famílias e os familiares em risco, de forma, na verdade, não só a tentar prevenir o acometimento, o surgimento do câncer, mas também a detectá-los precocemente, numa fase, na verdade, onde o tratamento, a chance de cura é muito maior. A gente tem, né, um departamento voltado só para isso aqui no Hospital do Câncer de Barretos, que é o departamento de oncogenética. Ele está junto com o departamento de prevenção, justamente por causa dessa importância. A gente faz um rastreamento daqueles indivíduos que, por ter tido câncer muito jovem, ou por ter tido várias pessoas na família que tiveram câncer, ou porque teve um tipo de tumor que é muito raro de acontecer na população,
os médicos, né, ou oncologistas ou cirurgiões encaminharam para o departamento de oncogenética. No departamento de oncogenética, a gente faz, né, essa triagem para quais pacientes realmente teriam a indicação de fazer um teste genético, ou mesmo faz um diagnóstico clínico de o que a gente chama de síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Quando esses pacientes, então, têm fechado esse diagnóstico, o que é? Não é simplesmente a gente virar e falar, tudo bem, descobrimos agora a causa para isso tudo. A partir daí começa o trabalho difícil mesmo, que é um programa de rastreamento, né, que a gente chama de personalizado porque ele é muito mais detalhado e muito mais rigoroso do que os programas de rastreamento que existem para a população geral. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem a síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário hereditário, a partir dos 25 anos, essa pessoa, essa mulher, por exemplo, vai ter que fazer mamografia intercalada com ressonância magnética, que é um exame caro, é um exame dispendioso, é um exame que leva tempo para ser interpretado, mas nesse caso específico, a gente sabe que tem uma eficácia justificável a gente incluir um exame caro no rastreamento dessa mulher, ao contrário da população geral que só faz mamografia a partir dos 40 anos de idade. Um outro exemplo, na verdade, continuando esse exemplo, a mulher também vai ter que fazer ultrassonografia transvaginal e a dosagem de um exame de sangue, que é o CA-125, né, junto com a mamografia, isso para ver que você tem a predisposição ao câncer de ovário. Então, mulheres, né, da população geral não teriam que fazer esses exames. O que a gente fala com isso? São raros os casos de síndrome de predisposição hereditária, mas nesses casos a gente faz muito mais em relação a rastreamento, porque a gente tem que ficar bem mais de olho, porque a chance de câncer dessas pessoas é mais alta do que a da população geral. A maioria dos tumores, a gente tem um percentual que é hereditário. Então, quando a gente pensa em câncer de mama, quando a gente pensa em câncer de ovário, quando a gente pensa em câncer coloretal, quando a gente pensa em sarcomas. Então, dentro da grande maioria dos tumores, a gente vai pensar, ok, cerca de 90% são esporádicos, cerca de 5 a 10% são hereditários. Existem alguns tumores que até hoje não se identificou nada de hereditário, como, por exemplo, o câncer de pele, do tipo não melanoma, onde a gente sabe que o fator causal, em 99% dos casos, é a exposição solar. Então, nesse tipo de tumor, a influência do material genético, da composição genética é mínima. Quando a gente pensa no público-alvo, quais são aquelas famílias em risco para câncer hereditário? São aquelas famílias onde a gente identifica alguns padrões atípicos. Então a gente olha a história daquela família e a gente vê várias gerações afetadas pelo mesmo tipo de câncer. A gente vê às vezes mãe e filha com o mesmo tipo de câncer, por exemplo, mãe e filha com câncer de mama, ou um tumor numa idade muito atípica. Na maioria da população, a idade média para o câncer de mama é 55, 60 anos. Nos casos de câncer hereditário, geralmente a gente tem antes dos 40 ou até mesmo antes dos 30 anos de idade. Então, são fatores que vão se somando na história da família e que nos chamam a atenção. Então, no primeiro momento, a gente faz esse árvore genealógico, pode propor algum teste ou fechar algum diagnóstico. E aí, a partir do momento em que a gente tem esse resultado do teste molecular, né, fechando algum diagnóstico, a gente propõe, então, o início desse rastreamento, né, que eu tinha mencionado. Com isso, o objetivo final sempre, você vai ver, é a redução da incidência de câncer. Que seja a prevenção primária, né, não deixando aparecer, no caso de cirurgias redutoras de risco, né, tem indicações para fazer a retirada das mamas, com colocação de prótese no mesmo tempo cirúrgico. Mas tem indicação, outros casos em que é indicado fazer a retirada dos ovários ou do intestino. Lembrando que são casos muito raros, né? Não é qualquer mulher que tem essa indicação, não é qualquer pessoa que fala, eu estou com medo de ter câncer, eu vou fazer a cirurgia. Muito pelo contrário, é muito bem estudado e além disso, além do suporte, né, do profissional da oncogenética e do cirurgião e do oncologista clínico, a gente tem suporte da psicóloga também, tem enfermeiras especialistas na área que estão acompanhando a gente também. Então é toda uma equipe multidisciplinar para a gente ver, né, para a pessoa conseguir chegar a uma melhor conclusão no contexto de vida dela. Eu acho que o futuro é isso, na verdade. Eu acho que o futuro é a gente conhecer a genética do paciente,
A gente conhecer a genética do tumor, para que a gente consiga acompanhar o paciente, acompanhar a sua família, na escolha do melhor tratamento, na indicação do melhor tratamento, da melhor conduta, mas que também, uma vez, caso seja identificado algum câncer, a gente também consiga delinear o melhor tratamento com base nessa mesma genética. Que o paciente não tenha que ficar naquela tentativa e erro, ele faz 6 meses de um tratamento, o tratamento não dá certo, vai para o segundo tratamento, mas que antes de iniciar o primeiro tratamento a gente já saiba, bom, esse paciente tem essas características genéticas, então ele não vai responder esse tratamento X, ele vai responder só ao Y. Então, para mim, isso é um futuro e não um futuro muito distante, ele é um futuro próximo que a gente está fazendo o possível e o impossível para chegar lá o mais rápido possível.